Meus queridos amigos, um abraço desde a Venezuela do Sul, de Caracas do Sul. Vejam, vamos fazer umas brevíssimas reflexões a partir de um fato novo. A imprensa está noticiando que Moraes votou para, mais uma vez, não arquivar um inquérito aí, outro inquérito contra o Jair Messias. Segundo aqui o Poder 360, Moraes vota para negar arquivamento de inquérito contra Bolsonaro. O ministro do STF determinou avaliação minuciosa em relatório da Polícia Federal. Eu estou cansado disso, pessoal. Estou cansado disso. Parece aquela rainha de copas. Manda todos, que não sejam os amigos. Vejam, determinou avaliação minuciosa em relatório. Por que não houve uma avaliação também minuciosa sobre o escândalo do celular do Talhaferro, que demonstrou que os auxiliares, os juízes, desembargadores até auxiliares do doutor Alei, nos gabinetes do TSE e do STF, usavam da criatividade para abrir inquéritos contra pessoas. Por que não se fez Estou cansado. Quem é o diretor da Polícia Federal, pessoal? É o ex-segurança de Lula, um policial federal que era ex-segurança de Lula. E todo mundo comeu isso. Ninguém questionou que houve um desvio de finalidade, que ele nomeou por uma questão. Não, quando o Bolsonaro nomeou o Ramagem, não vingou a nomeação, não concretizou. Veja, o Bolsonaro não pôde fazer mais lives a partir de certo momento do Palácio da Alvorada, que era a residência oficial dele. Ele ia para o meio da rua, para debaixo da ponte, devia ter ido fazer de debaixo da ponte. O Lula está gravando para os prefeitos lá da Granja do Torto. E pode, ninguém está falando nada. Eu, pessoalmente, estou cansado disso. O que vou fazer? Talvez eu vou seguir o conselho de um advogado bastante famoso aqui, não é quem vocês estão pensando, é um advogado de verdade, aqui das redes sociais, e ele dizendo: parem, esqueçam disso tudo, já estamos na democratura, vão cuidar das suas vidas pessoais e profissionais. O que é um escândalo esse conselho do nobre colega, porque é impossível qualquer cidadão cuidar de fato da sua vida pessoal e profissional no meio de uma democratura, porque a democratura, ela tira tudo de você. Tira a sua liberdade, que é o tudo que você tem e depois deixa de ter, não é verdade? Então vamos analisar isso, mas eu quero dizer do quão já está insuportável para quem tem um pouco de tico e teco, esse estado de coisas. Então veja, o ministro do STF determinou a avaliação minuciosa em relatório da Polícia Federal depois da conclusão da investigação. A defesa contestou a decisão e pediu arquivamento do processo. Ele votou contra. Moraes votou para rejeitar um recurso de Bolsonaro no caso do vazamento de dados sigilosos do TSE. A defesa pediu arquivamento do processo e a dispensa do conteúdo colhido em quebra de sigilo de informações do ex-presidente em inquérito depois da conclusão da PF. O julgamento virtual pela primeira turma do STF começou nesta sexta-feira e tem fim previsto para a próxima sexta. Até o momento, só o relator votou. Eis a íntegra. Em seu voto, Moraes afirmou que não se trata de diligência nova, mas de providência determinada em 31 de outubro, teriritororó, tal. Segundo o ministro, é direito das partes que o processo seja completo, piriporó, apreciação das questões relativas ao direito material, piriporó e tal. Então veja, a população está cansada. O apoiamento em peso que a população de São Paulo deu ao Pablo Marçal, e não pense que o Pablo Marçal não tem um apoiamento também nacional, tem sim. O próprio apoio que o Pablo Marçal deu a Cristina Kremel, né? A jornalista de Curitiba, fez diferença, sim. Então, assim, nós estamos vivendo aquilo que já era esperado. Depois da cartada, do checkmate que o sistema deu nos aprendizes, né, Bolsonaro, principalmente no dia 8 de janeiro de 2023, nós estamos vendo um esfacelamento. Os fracos estão esfacelados, os traidores, a máscara caiu mais ainda. Estamos vendo aí o Malafaia batendo boca com o Bolsonaro, batendo boca com aquele impostor do Ciro Nogueira. Nós estamos vendo um esfacelamento total.
Nós estamos vendo advogados pedirem para vocês desistirem de tudo e irem para casa para cuidar de suas vidas pessoais e profissionais. Olha, isso é sintomático de como fracos nós estamos enquanto sociedade. Cadê o órgão da advocacia, diga-se de passagem? Cadê o Ministério Público? É um escândalo. Mas eles formaram centenas e centenas de milhares de advogados no Brasil, cujo livro de estudo era o livro do Luiz Roberto Barroso. Aprendeu-se, eu não aprendi, aprendeu-se Constituição pelos livros de Luiz Roberto Barroso, né? Para vocês terem uma ideia, de Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, etc, etc. E também dos discípulos. Quantos discípulos da UERJ, que também começaram a produzir doutrina? Quantos discípulos de Barroso estão por aí produzindo doutrina para alunos do Brasil inteiro? Esses sujeitos vão para operar o direito no Ministério Público, na polícia, no judiciário, e eles são barrosinhos em cada ponto disso. Em cada ponto disso. Então, veja, em outro vídeo eu disse como é que uma sociedade consegue se libertar de uma democratura, uma sociedade que é tão fragilizada, tão falida. Não vai. A grande noite começou. A não ser um fator externo, um imponderável vindo de Deus, como sempre, usando algum fator externo, algum fator estrangeiro. Porque, vejam, quando vocês veem o Bolsonaro conseguiu voto do povo paulista para emplacar um governador num estado tão importante, e o governador é do Centrão agora. Acho que muita gente que dizia aqui no início, quando eu falava Tarcísio é cavalo de Troia, agora já está se tocando. O Tarcísio é um cavalo de Troia. É um homem do Kassab. Quando vocês veem, as pessoas foram às urnas e deram um não para a esquerda. A esquerda, capitaneada pelo PT, foi humilhada, foi demitida nessas eleições municipais. Mas o brasileiro, coitado, ou não tão coitado assim, ele foi lá e elegeu muitos partidos que se passam de direita por direita, O PSD do Kassab, o PP do Ciro Nogueira, os caras tiveram juntos, acho que quase 2.000, não chega a 2.000, quase 1.500 prefeituras, esses dois partidos. O PL saiu com quase 600 tal. Mas aí o Ciro Nogueira, que é do Centrão, que é do PP, disse: cansei de polarização. Quem és tu, rapaz? Cansei de polarização. O eleitor não quer mais essa polarização de esquerda-direita, não. E ele que via. Passou 2 anos com o Bolsonaro e até mês passado dizendo que era de direita, criticando de fachada Lula enquanto viajava com o sistema, que nem hoje. O Ciro Nogueira, nesta data que eu gravo esse vídeo, está com o Luiz Roberto Barroso, está com o Pachecuzão, está em Roma, discutindo o Brasil fora do Brasil. Tomara que não arranje confusão no aeroporto de novo. E tomara que não tentem ludibriar as provas de novo. Este homem disse: as eleições, o primeiro turno das eleições de 2024 municipais é a prova de que o eleitor é de centro. Eles são tão canalhas que eles se apropriaram do resultado de uma eleição que demitiu a esquerda e está dizendo: o eleitor nos deu carta branca, o eleitor brasileiro é de centro. São facínoras. Mas era o conselheiro principal do Bolsonaro, era esse Ciro Nogueira. Alguém disse aqui até, foi o homem que aliciou o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro foi do partido já de Ciro Nogueira no passado recente, do PP. Então, como é que uma sociedade dessa é capaz de se libertar? Não é capaz de se libertar. Vejam, é Malafaia batendo boca com um e com o outro, são os filhos de Bolsonaro se elegendo maravilhosamente como sempre. Veja, são incongruências incomensuráveis, inconciliáveis. Não é ruim? Bolsonaro de botar o filho para trabalhar na iniciativa privada, para fazer um concurso, não. Botou o sujeitinho para se eleger lá em Balneário Camboriú. Isto é isso é de uma sinalização pérfida, não é? Por exemplo, o Carlos é um sujeito inteligente.
O Eduardo faz o que pode. Agora, esse Flávio é um problemático. Todo mundo no Brasil sabe que a lava-toga, no momento em que ela poderia ter acontecido, no início do governo Bolsonaro, não aconteceu para salvar a cabeça do Flávio. É um homem que não tem mandato. Nós temos 2 senadores a menos, dentre os 81, há 2 cadeiras que estão vagas. São 2 cadeiras biônicas que foram tomadas por quem pode tomar. O Sérgio Moro está sentado ali, mas o mandato dele está esvaziado. Para poupar, para não caçá-lo, ele vendeu a alma. E o Flávio Bolsonaro vai fazer 8 anos também que aquele mandato dele, ele não desenvolve o mandato com plenitude. Vendeu a alma. Vocês sabem pelo quê? Então olha que coisa. Aí nós vemos o Bolsonaro batendo boca com o Ronaldo Caiado. Eram próximos, eram aliados, depois veio a pandemia, quebraram o pau, ficaram aliados de novo, agora estão quebrando o pau, o Bolsonaro dizendo que Caiado não cumpre palavra. Então, vejam, vamos raciocinar. Se não for um fator externo que nos salve, não há. Essa gente que se diz de direita aqui, todos esses que eu acabei de mencionar, elas não serão suficientes por esses motivos para olha, porque vamos eleger um Senado conservador. Que balela! A Câmara será mais conservadora. Que balela! Virá uma anistia maravilhosa, né? Por mais que o Centrão está reforçado, eles sabem que não tem voto, o Bolsonaro... Vejam, aí dizem aqui, aí o Flávio Bolsonaro diz assim, está aqui, na outra matéria do Poder 360. Flávio Bolsonaro fala em anistiar Bolsonaro e revogar a decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível. O senador do mandato esvaziado, que estima que a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro será aprovada este ano. Ele se refere a 2024, né? Que poderá beneficiar também o Bolsonaro, né? O senador, filho de Bolsonaro, admitiu a existência de um movimento. Meu amigo, tem movimento para tudo no Brasil, meu amigo. Dentro do bolsonarismo, que busca a anistia do país. Essa iniciativa visa reverter a inelegibilidade imposta pelo TSE. Além disso, Flávio mencionou a intenção de anistiar aqueles condenados. Você vê que primeiro ele está falando da anistia ao pai, a devolver os direitos ao pai, né? E não às pessoas. Em entrevista ao jornal Metrópolis, o senador expressou otimismo em relação à aprovação da anistia, que beneficiaria tanto os envolvidos do 8 como o Bolsonaro. Disse ele, há uma influência política nos julgamentos sobre Bolsonaro. Essa conjuntura política pode mudar até 2026, né? Ele disse, outro ponto que eu vejo que pode reposicioná-lo é, sem dúvida alguma, a anistia que está sendo costurada, eu tenho certeza que vai ser aprovada ainda este ano, tanto no Congresso quanto no Senado, que pode vir também, e não só fazer justiça a quem foi absurdamente injustiçado em função do que aconteceu em Brasília no dia 8. Acredito que, sim, que em algum momento, antes de aprovar essa anistia para as pessoas que foram injustiçadas, isso vai direto ou indiretamente refletir no presidente Bolsonaro e tal. E aí, o Flávio Bolsonaro está trabalhando com essa possibilidade de anistia. Veja, eu acredito até que pode haver essa anistia e que pode haver a revogação das inelegibilidades de Bolsonaro e torná-lo apto a concorrer a algum cargo eletivo em 2026. Ponto. Eu venho dizendo que, por meio de recursos dentro do TSE ou no STF, essa revogação das inelegibilidades não ocorreriam pelos motivos postos. Agora, por meio da vontade do Congresso Nacional, embora o STF está dizendo que a última palavra é sempre dele, o Rui Barbosa dizia que é dado ao STF a prerrogativa de errar por último, mas era uma força de expressão. O Rui Barbosa não poderia imaginar que chegaríamos a esse ponto, onde o STF erra por último muitas vezes. Muito bem. Mas eu acredito nessa possibilidade de uma anistia vinda pelo Congresso Nacional, etc, etc. Mas aí eu tenho uma ressalva a fazer. Mas antes disso eu quero mencionar uma outra fala do Flávio Bolsonaro recente. Ele disse, olha, até 2027, nós estamos em 2024, até 2027 o Senado vai fazer o impeachment do Moraes. Meu irmão, como diria Ciro Gomes, meu irmão, nós nem sabemos quem de nós, ou quantos de nós estaremos aqui em 2027.
Não sabemos. Não sabemos o que será do Brasil em 2027. Provavelmente teremos já uma democratura profunda em 2027. Então esta fala sua, que tem um mandato esvaziado, comprometido, pelos motivos que você sabe, essa fala sua chega a ser pérfida, ô Flávio Bolsonaro. Dizer para a população brasileira que até 2027 teríamos o impeachment do Xandão. Mas você ser empichado, ô Flávio Bolsonaro. É um jogo perigoso que vocês estão fazendo e vão continuar a fazer. Qual é o jogo, pessoal? Parece que está havendo um acordão. Parece que sim, foi feito um acordão, porque pelos movimentos do Bolsonaro ele não é só vítima, não. Ele é parte desse acordão. Qual é o acordão? Torná-lo, de fato, livrado de acusações criminais, torná-lo apto a concorrer, mas ele não irá concorrer à presidência da República. Ele ficaria apto e concorreria ao Senado pelo Rio de Janeiro. São 2 vagas. São 2 vagas. E aí concorreria, de repente, o Tarcísio, provavelmente ao Tarcísio, com um mandato que não será dele, que não será do povo, que não será de Bolsonaro, será um mandato do Kassab, um candidato do sistema, um candidato da direita permitida, jogando a Michele Bolsonaro para vice dentro da chapa. Provavelmente o jogo que está sendo jogado é esse. Doutor, mas é bom, a Michele não vai fazer nada. Então, é um jogo que está sendo feito, um jogo pérfido, provavelmente, para salvar, vamos dizer assim, o Bolsonaro de qualquer risco de prisão, para dar-lhe um mandato, tão esvaziado quanto o do filho, que tem agora aí para Senado. Ficaria ali ressalvado, está ali com mais de 17 milhões, né, dos PIX e tal. E nós teríamos o governo, a presidência do país sequestrada, o continuismo do sequestro da presidência do país, um homem lá do Centrão. O Centrão, que é de Ciro Nogueira, que diz que está cansado de polarização direita e esquerda e que o Brasil disse em 2024, nessas eleições, que o eleitor a maioria do eleitorado é de centro. Um sujeito se dizer que é de centro, ser de centro no mínimo, nós sabemos o que verdadeiramente é o centrão no Brasil. Mas lembram da passagem bíblica? Se não é quente nem frio, é morno e tem que ser cuspido da boca. Isso está no texto bíblico. Isso está no texto bíblico. Parece que o jogo jogado é este. Então, e aí tem muita gente jogando esse jogo, né? Tem muita gente jogando esse jogo. Então, meus amigos, a situação é gravíssima. É gravíssima. Só que os homens fazem os seus planos. Completem o raciocínio. Vamos acreditar no imponderável sempre. Inscreva-se nesse canal se gostou desse conteúdo. Se inscrito, corra aí e veja se você continua inscrito. Insista no like, porque vocês sabem que a plataforma está dificultando o like de vocês. Insista muito em protesto. Compartilhe com os amigos e principalmente com os inimigos. Aprenda a educar os inimigos. Vá até a aba Seja Membro e torne-se membro deste canal. Muito obrigado, até a próxima.